Eu queria começar por agradecer este surpreendente convite que o Gabriel me fez, como ele bem disse. Se há pessoa que não tem a ver com a tecnologia, sou eu, tirando o facto de ser uma utilizadora abusiva do iPad, do Mac, do iPhone, mas é uma área que eu não domino de todo. Muito embora tenha efetivamente estudado COBOL 64 há 50 mil anos atrás, e vem aqui alguém ajudar-me para eu me ligar a isto. Vamos fazer a mesma coisa? Ups. Ele não vai sempre. Desculpem esta coisa, mas isto é tecnologia. Aí está. Sou eu e a tecnologia. Que eu não vou bem. Extraordinário. Queres comentar? Pronto. The signal is too weak. Tenho-me para me aproximar para ligar só. Vai levar para então, ok, também. Vou já. Ele precisa de estar mais perto da Apple TV. Mas dizia-vos que foi com surpresa que recebi o convite, mas também foi com imenso agrado, porque o desafio do Gabriel foi no sentido de que eu falasse, no contexto deste debate, desta conferência aqui hoje, que eu falasse sobre criatividade e sobre inovação. E eu subverti um bocadinho o desafio, quer dizer, desloquei para um outro sítio, e já vos explico porque é que fiz isso, mas sem dúvida, se há tema que tem ocupado o meu trabalho ao longo destes já mais de 25 anos na área da cultura, na área da arquitetura, do design, tem sido o tema da inovação e da criatividade. Bem sei que não tem sido diretamente ligada às áreas que vos trazem aqui hoje, às áreas das tecnologias, mas têm sido ligadas a outra área, a outras áreas como a arquitetura e o design e as artes também, onde a inovação e a criatividade são, como imaginam, absolutamente fundamentais. E, portanto, desde há 25 anos que eu trabalho como comissária, como pesquisadora, com pessoas que se dedicam a criar aquilo que é o novo e a inovar nos seus territórios, porque a arte tem como matéria-prima precisamente essa ideia da inovação. Será que já está agora? Mas não estamos ainda a ver isto. Já está? Já está. Estão a ver o meu iPad? Isto é só para eu ser vagamente preguiçosa e por ser mais fácil utilizar o iPad. E se eu quiser entrar em algum site... no Speaker Notes. Está ele agora aqui a apresentar coisas que eu não quero. Ainda por cima tem vontade própria. Vamos ver o que é que ele faz agora. Estão a ver? Estão, ótimo. Ok. Se mudar, avisem-me que eu aqui vejo uma coisa e vocês veem outra pelo que eu estou a ver aqui. Portanto, eu tomei o desafio do Gabriel no sentido de me fazer pensar sobre a temática da inovação, tendo-me ele dito no início que tinha interesse em saber mais sobre criatividade. E quando peguei no tema da criatividade, que é algo que eu tenho trabalhado, como vos dizia, já há uma série de anos e agora com mais intenção, porque estamos a preparar uma grande conferência também que vai juntar o tema da criatividade e da cultura com a economia, portanto com as empresas, eu quis passar esta ideia da criatividade para aquilo que é um umbrella maior e que é efetivamente a cultura. Quando nós pensamos nos desafios, que no fundo são os desafios que estão presentes nesta discussão que a IDC colocou, estamos perfeitamente conscientes que estamos num mundo em disrupção e num mundo em profundas alterações. Se por um lado eu sei, e este é o vosso sítio, que a tecnologia e o digital são sem dúvida parte do nosso futuro, e serão, e que um dos grandes desafios que nós enfrentamos neste momento é como é que conseguimos tornar o digital inclusivo e perto de todos nós e ao serviço de todos nós, nós sabemos também que o resto, também, a inversa também é verdade. Tudo aquilo que não é digital faz ainda parte da nossa sociedade, faz parte da nossa vida, faz parte da nossa economia e, portanto, a ligação entre os dois mundos é um desafio tão grande quanto a evolução em qualquer um dos patamares que nós vivemos hoje em dia. E quando pensamos que temos, no fundo, que realmente inovar todos os sistemas, quer industriais, quer de relacionamento social, quer de relacionamento económico, e que não é só a nível de Portugal, mas a nível internacional, é isso que nós temos que fazer, temos que tentar encontrar algo que seja um denominador comum.
O que é que, na verdade, nós conseguimos encontrar em toda a gente, independentemente do sítio de onde ela vem, independentemente do sítio onde ela vive, independentemente das suas ambições, independentemente daquilo que ela acredita. Encontrando esse denominador comum, e se esse denominador comum estiver na base daquilo que diferencia a nossa espécie, talvez nós possamos ter uma base de trabalho comum que então é extensível a qualquer um dos setores das atividades económicas ou não económicas. Não sei se estão conscientes que nós temos vindo a falar nos últimos tempos muito sobre a ideia de sustentabilidade. Eu acrescentei ali em cima sustentabilidade/inovação. Não é porque sejam palavras que sejam sinónimos, não são de todo, mas porque nós precisamos da inovação para ter sustentabilidade. E eu acrescentei aí para não nos esquecermos disso. Acima de tudo, eu cresci habituada a pensar que a sustentabilidade se relacionava, tinha como pilar a economia, a coesão social, pelo menos tinha estes dois aspectos, mas acima de tudo tinha a componente do ambiente. E existiam estes três pilares. Quando falámos em sustentabilidade, a maior parte das empresas, a maior parte das pessoas ligava-os a um tipo de sustentabilidade que estava ancorada na economia, na coesão social e no ambiente. Ultimamente temos vindo a falar muito mais sobre o impacto no ambiente, o que é natural porque de repente percebemos que a nave espacial Terra, onde todos nós vivemos, está em colapso. E está em colapso porque nós, enquanto espécie, nos ocupámos a destruir tudo aquilo que eram os ativos desta nave espacial. E, portanto, de repente, houve um foco muito grande sobre o ambiente, sendo que as outras duas dimensões continuam a ser prioritárias. Agora, em 2010, por iniciativa das Nações Unidas, numa grande conferência que teve lugar no México, surgiu pela primeira vez a ideia de que não havia sustentabilidade, não era possível nós falarmos de sustentabilidade se não tivéssemos como um dos seus pilares a cultura. Isto é uma noção que foi lançada pelas Nações Unidas em 2010, como vos dizia, que depois foi regulada, que foi tida como uma das diretivas mais importantes das Nações Unidas também, e na Europa também, como veem agora, se observarem aquilo que a Ursula von der Leyen diz, seja em que setor, ela cada vez mais refere a importância da cultura para a construção da plataforma europeia, mas o facto é que é algo que ainda não está presente na maior parte das pessoas. Esta ideia de que a cultura, a sustentabilidade só existe efetivamente se nós tivermos a juntarmos aos outros três pilares. E isto porquê? Porque nós não podemos conseguir conceber o desenvolvimento da nossa espécie sem, saltamos aqui sem termos a cultura como uma arma, como uma ferramenta de desenvolvimento. E quando o Gabriel me pediu para falar sobre a ideia da criatividade, como imaginam a criatividade, seja ela no campo científico, seja ela no setor, está intimamente ligada às competências que o ser humano tem. Um dos grandes desafios que pensamos agora, e nós falamos muito disto na área do design, por exemplo, na área das artes plásticas também, na área da arquitetura e seguramente em muitos outros setores de trabalho da sociedade, é como é que nós vamos competir com a inteligência artificial. Como é que o homem vai competir com aquilo que ele próprio criou, reparem. E, portanto, temos que começar a investir em tudo aquilo que efetivamente nos diferencia não só das outras espécies que já existiam e que conheciam, os seres vivos, como daquilo que todos nós temos estado até agora ocupados a criar, que seja tudo aquilo que é desde a inteligência artificial, desde as evoluções nos campos tecnológicos, digitais, tudo aquilo que o homem desenhou para nos facilitar a vida no planeta, que vai exponencialmente tornando a vida tecnicamente e de uma forma tangível mais fácil, mas que nos vai colocando a nós próprios em causa. Portanto, quer nós queiramos inovar na área das novas tecnologias, quer nós queiramos inovar na área da coesão social, na área da economia em geral, se não tivermos o vetor estrutural da cultura no centro dessa inovação, nós seremos sempre incapazes de estar a desenhar um caminho sustentável para a nossa espécie. Isto que vos estou aqui a dizer, eu discuti hoje de manhã com um professor do ISE, um português,
nosso, o professor Nuno Fernandes, que é da área das finanças, precisamente neste contexto de tornar a cultura mais próxima da economia. É uma coisa que sociedades como a inglesa, por exemplo, estão relativamente mais avançadas do que nós. Portanto, eu diria que os anglo-saxónicos são bastante mais avançados nesta relação com a cultura e com a economia e com a inovação e com a criatividade do que nós. Nós, países do sul da Europa, por exemplo, para não falar no resto do mundo, mas é algo que terá de começar a ser colocado na mesa neste momento. Ou seja, a tese que eu vos queria colocar aqui e a tese que eu vos queria apresentar para ser vista nas vossas áreas de trabalho é começarem por uma análise, começarem por tentar perceber se efetivamente nas vossas empresas, no vosso trabalho, a componente cultural é algo que está presente e se essa componente cultural é algo que é uma driving force para a capacidade de inovação que o vosso trabalho ou que a vossa empresa tem. E se quando usam uma componente cultural no vosso trabalho, na vossa vida, se isso tem aquilo que são as chamadas externalidades em economia, que são impactos acrescentadores para esse tipo de trabalho. Ou seja, quando nós utilizamos cultura agarrada à criatividade, agarrada à ideia de inovação, existem muitos outros fatores que vêm reforçar esse papel dessa utilização, que são fatores de contacto humano. São fatores de coesão, são fatores de entendimento. Nós estamos hoje num dia que vamos recordar na história, aliás começou ontem, que é o dia em que a Rússia invadiu a Ucrânia. Estamos, para muitos de nós que nunca viveram uma guerra na Europa, estamos num dia lamentavelmente memorável, mas que é o dia em que, no momento em que nós imaginávamos que isto não iria acontecer, numa fase pós-Covid, numa fase de disrupção a outros níveis, que nós sabemos quais são, que não teríamos de enfrentar aquilo que vamos ter que enfrentar por causa de um homem só, que se chama Putin, nós sabemos, e que está neste momento a invadir um país. Portanto, a complexidade do mundo, que as novas tecnologias vêm trazer de uma forma tão real para cada um de nós. Eu estava a ouvir o último painel, que foi super interessante, e realmente também tenho pena que tenha sido curto, mas era muita gente no palco. Enquanto estava a ouvir o painel, estava obviamente a receber notícias vindas daqui, por ali, e estava a receber em direto as imagens das pessoas que neste momento estão a ser bombardeadas e das pessoas que neste momento estão a morrer. Portanto, quando nós percebemos que o mundo está a passar uma fase, que sou sincera e penso que vocês dirão a mesma coisa, nós não imaginaríamos há 2 anos atrás que iríamos enfrentar uma guerra na Europa. No mundo. Temos que perceber que há alguma coisa que está profundamente errada. E temos que perceber que, seja qual for o território da sociedade em que nós estejamos, sejam elas novas tecnologias, seja ela arquitetura, seja ela o que for, se não tivermos a cultura como um princípio que integra a nossa ação e que a estrutura, não estaremos no bom caminho. Isto é talvez um bocadinho mais não sei se profundo ou menos radioso do que a ideia pura e dura da criatividade, mas eu penso que é muito mais importante que nós neste momento façamos este olhar, desloquemos um bocadinho este olhar da criatividade pura e dura e daquilo que é o que está acima dessa criatividade e que a permite, que é a cultura de uma visão sustentada. E onde todo o mundo que vocês aqui seguramente analisaram hoje ao longo do dia pertence, não está separado. Ou seja, o maior erro que nós podíamos cometer era o de ter as novas tecnologias e a digitalização separada daquilo que são os problemas reais que nós ultrapassamos neste momento, nos confrontamos neste momento enquanto espécie. Portanto, esta ligação é efetivamente necessária. É tão necessário inovar e conseguir encontrar novos caminhos para que a digitalização aconteça de uma forma sustentada e inclusiva, como fazer com que a cultura entre neste sistema e torne todo este processo muito mais humano, muito mais inovador no sentido sustentável. Por isso é que eu trouxe aqui esta ideia que é, efetivamente, como vos dizia, complementar e que é um território de encontro. Hoje de manhã, nesta discussão com este professor de Economia, com quem vamos fazer um position paper para a nossa conferência, e ele falava, mas porquê a cultura? E eu dizia-lhe, porque é talvez o único denominador comum que existe à escala global.
Se há coisa que todos nós temos, e entramos noutra coisa que é extremamente importante, é tentar perceber o que é a cultura, porque a cultura é uma palavra que, por um lado, às vezes é demasiadamente vasta e, portanto, quer significar tudo e mais alguma coisa, e às vezes parece remeter para um universo que é muito pequenino ou que é muito elitista, mas é o contrário. Se vocês pensarem, eu trouxe aqui três definições, são três definições. As primeiras são muito semelhantes. A primeira fala-nos da cultura como sendo a totalidade dos costumes, das tradições, das crenças, dos padrões morais, das manifestações artísticas que pertencem a determinado sítio geográfico, neste caso de um país, como a cultura portuguesa, por exemplo. Todos nós que estivemos aqui, que estejam a viver em Portugal e que sejam portugueses, nós temos a cultura portuguesa, e há a cultura africana, há a cultura chinesa, a cultura russa. Depois também podemos ligar esse conjunto de fatores a um contexto histórico, e podemos falar da cultura grega, da cultura helenística, por exemplo, ou podemos ligá-la a um contexto mais circunscrito do ponto de vista geográfico, como a cultura de uma cidade, a cultura de Lisboa, qual é a cultura lisboeta. Mas depois podemos ainda perceber que a cultura são todas as atividades económicas ou não económicas, podem não gerar diretamente retorno económico, que têm um pendor artístico, que têm nelas qualquer coisa que faz uma conjugação entre aquilo que são dimensões emocionais, sensoriais, éticas vezes estéticas. Portanto, há todo um conjunto de características que faz com que nós possamos classificar as indústrias criativas e culturais. Portanto, a cultura, no fundo, é tudo isso que nós vemos aqui e é algo que é comum a cada ser humano. Se me perguntarem se eu consigo identificar algo que seja tão simplesmente comum a todos os seres vivos, é precisamente isto. E, portanto, tendo isso em conta, é talvez a área ou o elemento ou a ferramenta, chamemos nós o que quisermos chamar, que pode servir para enfrentar um momento que é este, que é o momento da disrupção. Quando nós pensamos nas tecnologias, nas novas tecnologias e no mundo onde vocês trabalham, para mim, o maior desafio enquanto consumidora de tecnologia, enquanto utilizadora de tecnologia, é precisamente a importância enorme que tem enquanto elemento de partilha. A tecnologia, para mim, significa partilhar. Significa informar aos outros e ser informada pelos outros de uma forma sem filtro, de preferência. Há bocado, aliás, eu estava a achar também curioso, eu não vi o resto da conferência, mas, como vos disse, assisti a parte deste painel. Eu nunca, em sítio nenhum, tinha ouvido um debate onde existissem tantas palavras portuguesas e inglesas ao mesmo tempo. Quase 50% era inglês e mudava-se como se fosse igual, a mesma língua. Se eu vos disser que, se formos para um contexto da literatura, por exemplo, um contexto das artes plásticas, se fizermos aquilo que fizeram aqui, é um caos. Porquê? Porque a língua faz parte da cultura. E é quase como se a língua tivesse a representar um país. Quando, na verdade, isto já não é assim. Quando, na verdade, quando nós passamos para este mundo digital, ninguém quer saber se a palavra tem origem francesa, portuguesa ou inglesa. Who cares? Ninguém não faz parte, não é importante. Portanto, de repente, as novas tecnologias, por um lado com o seu papel de transporte, de serem transportadoras de informação e também transportadoras da inovação, vieram acelerar necessidades de encontro entre todos nós. E, portanto, tem um papel importantíssimo naquilo que é o nosso futuro. Não só o futuro na cloud, como nós sabemos, não só o futuro que não é palpável, que não é tangível, que nós não podemos abarcar, mas o futuro também que vamos abarcar e que vamos ter que nos relacionar, que é o futuro que se passa aqui, onde o nosso corpo está ligado e onde as nossas cidades se organizam. Portanto, há uma ligação aqui muito interessante e eu duvido. Nós vamos fazer agora um survey em Portugal para perceber alguns dos aspectos, para tentar medir qual é a relação da cultura com as empresas em Portugal, dos vários setores não culturais. Eu não sei, na área das novas tecnologias, qual é a relação que existe entre a cultura e estas empresas. O que eu sei é que não há praticamente nenhum setor cultural que não as utilize. Isso é muito interessante.
E um exemplo que nós verificámos agora, durante o Covid, e como seguramente estiveram atentos, todos os setores económicos e produtivos da sociedade foram brutalmente afetados. O setor cultural foi dos mais afetados, porque nós dependemos disto, das pessoas, de estar com as pessoas, desta partilha, que é uma partilha normalmente física. A mudança que houve nos museus, nas instituições culturais, pelo mundo inteiro, a adesão, a passagem dos conteúdos para o mundo digital, para o mundo na cloud, para o mundo fora do contacto físico, foi enorme. E, portanto, nós tivemos um apoio, um veículo de comunicação e um veículo de partilha e um veículo de trabalho enorme vindo destas áreas das comunicações, das tecnologias e tudo isso. Portanto, há uma ligação subjacente aqui enorme. A criatividade que existe no setor cultural é a criatividade seguramente que vai alimentar aquilo que é a inovação que o setor das novas tecnologias vai necessitar. Não tenho dúvida alguma de que quanto mais cultos e quanto mais sensíveis à cultura e abertos à cultura neste sentido, os recursos humanos das vossas companhias, das vossas empresas forem, maior será o grau de inovação que essa empresa pode ter. Portanto, no fundo, estamos num momento que pode permitir, estamos num contexto que pode permitir dar esse salto. Isto aqui são apenas alguns dos elementos que estão estudados e que estão já medidos, mensurados, sobre este impacto da cultura na criação da flexibilidade, da adaptabilidade, do sentido crítico, da evolução, da ideia da independência individual. São tudo ideias que são estruturantes para que nós sejamos uma espécie que se diferencia pela sua criatividade, pela sua inovação, mas também pela sua responsabilidade. Portanto, é este entendimento de sustentabilidade que nós não devemos esquecer, seja em que área for. E para mim, como vos dizia, é extraordinário estarmos no século XXI, em 2022, e podemos ter esta conjugação de ferramentas, porque é isso que as tecnologias são, que nos podem ajudar a avançarmos agora de uma forma mais acelerada em relação a temas que temos deixado para trás. Eu tinha-vos aqui 2 exemplos, mas acho que não vou estar a mostrar porque são muito prosaicos, são ligados, depois podem ver se quiserem ver na net. É um projeto chamado Primeira Pedra, ou First Stone, e um projeto chamado City Cortex. São 2 projetos muito longe do território das novas tecnologias. Um é ligado à indústria da pedra, onde novas tecnologias são utilizadas, mas mais do ponto de vista técnico das maquinarias, e outro ligado à cortiça e aos espaços urbanos. Mas se quiserem depois espreitar, basta pôr City Cortex ou Primeira Pedra e vão dar aos sites e percebem um uso muito direto da criatividade, da arquitetura, do design, em indústrias muito concretas, como a indústria da pedra, que é uma indústria pesada, e a indústria da transformação da cortiça e do uso da cortiça. Estes exemplos estão aqui, como poderiam estar outros exemplos na área das tecnologias, mas eu, como vos disse, ainda não trabalhei aí nessa área, portanto tenho menos informação aí. Eu queria só terminar chamando-vos a atenção para um personagem que é americano, que nasceu nos anos 50 nos Estados Unidos, e que esteve à beira do suicídio, de se suicidar, quando tinha 35 anos, e graças a Deus não se suicidou, decidiu não se suicidar, e que se chama Buckminster Fuller, e que escreveu um livro chamado Manual Operacional para a Nave Espacial Terra, entre muitos outros livros que escreveu, e é uma espécie de Leonardo da Vinci do século XX. É um americano que conseguiu debruçar-se sobre variedíssimas áreas de conhecimento nosso, desde engenharia, arquitetura, tecnologia, sustentabilidade, reciclagem, sistemas de aproveitamento solar, you name it. É um exemplo paradigmático da criatividade aplicada a vários territórios, mas aplicada a esta ideia de fazer bem para o mundo também, uma ideia de sustentabilidade permanente. E o Buckminster Fuller tem uma frase que eu adoro, que eu venero, que é isto tem tudo a ver com inovação e criatividade, que é a melhor maneira de prever o futuro, de antecipar o futuro, é desenhá-lo. Não é ficar à espera que ele venha, mas é desenhá-lo nós próprios. Por isso, deixo-vos com este repto. Muito obrigada.